Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês quanto é que rendem 1000 cotas do fundo imobiliário Gari 11, que é um fundo imobiliário que eu pretendo adicionar na minha carteira brevemente. Já vocês vão ter muitas novidades na carteira aí com relação a esse novo ativo. E antes de eu colocar ele em carteira, vamos conhecer um pouquinho desse fundo, saber onde é que ele investe, saber quanto que ele paga em dividendos, se está valendo a pena investir nesse fundo ou não, se ele está caro ou barato. E no final vou abrir uma planilha aqui e vou mostrar para vocês quanto é que renderiam 1000 cotas do fundo imobiliário Gari 11, que é um fundo bem interessante que o mais breve possível eu pretendo colocar na minha carteira de investimentos. Então, sem muita delonga, sem enrolação, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Diz para mim nos comentários se você tem ou não tem cotas do Gari 11 na sua carteira de investimentos e o que é que você está achando do trabalho da gestão nesse fundo imobiliário. Para começar, por que eu gosto de fazer esse tipo de simulação, vendo quanto é que rende tantas cotas ou tanto dinheiro investido num fundo imobiliário que eu quero colocar na minha carteira? Porque é uma forma interessante de eu saber quanto é que eu vou poder receber daquele ativo, quanto tempo que eu vou levar para chegar no meu número mágico, aquele número de cotas onde eu vou receber um dividendo X, que eu vou poder comprar mais cotas sem colocar dinheiro novo. Então é sempre interessante a gente fazer isso com os fundos imobiliários que a gente tem em carteira. Tem gente que não liga, mas eu gosto de fazer isso, porque aí você vai saber também quanto você vai precisar investir, qual a sua meta de cotas, a sua meta de valor investido e por aí vai. Porque quem investe em fundo imobiliário quer receber dividendo, né? E quanto mais dividendo a gente recebe, é melhor, porque a gente pode assim reinvestir esses dividendos no fundo. E quanto mais a gente recebe, mais cotas a gente pode comprar somente reinvestindo, sem colocar o dinheiro do nosso bolso. Somente pegando o dividendo que aquele fundo imobiliário paga pra gente todo mês e colocando de volta dele mesmo, ou em outro da nossa carteira que esteja também descontado. Essa é uma das grandes vantagens de se investir em fundo imobiliário. Esse dividendo que é pago de forma mensal. E conforme você vai reinvestindo, você vai comprando umas cotas, e se você tiver persistência, se você tiver foco, se você não parar de investir, com certeza, no longo prazo, os rendimentos da sua carteira de fundo imobiliário vão ser tão grandes que vão ser capazes de cobrir o seu gasto mensal, fazendo você alcançar a tão sonhada liberdade financeira com os investimentos. E é isso que a gente está buscando aqui, tá? Então, vamos lá, sem muita delonga, sem muita enrolação. Já vamos ver algumas informações do fundo imobiliário Gari 11, que é o fundo imobiliário Guardian Real Estate. Era o fundo imobiliário Galg, né, que mudou agora de Galg, que era só logística, para Gari, que é um fundo híbrido. Tem imóveis de logística e imóveis de varejo. Bem interessante, o fundo ficou bem interessante mesmo. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, está sendo cotado a R$10,10. Nos últimos 12 meses pagou um dividend yield de 11,28% para os seus cotistas, um dividendo bem interessante. No momento que eu gravo para vocês, ele está com PVP de 0,97, PVP que mostra para a gente se o fundo está sendo negociado no seu preço justo, que seria um PVP de 1, abaixo desse preço justo, como é o caso do Galg 11, né, 0,97, então está com desconto de 3%, e se tivesse acima de 1, 1,03, 1,05, 1,10, estaria acima do preço justo, vamos dizer assim, né. A liquidez diária desse fundo, tinha mais de 4 milhões, quase 5 bilhões de reais em negociações todos os dias. A liquidez, que é a facilidade de você comprar ou vender cotas de um fundo imobiliário ou ação que seja, e a variação dos últimos 12 meses está aqui de 11,38%, mas se a gente olhar aqui no gráfico de cotação do Gari 11, a gente vê aqui, de um ano para cá, ele vem basicamente andando de lado, aqui na casa dos R$9, 9,10, 9, 9,5, por aí, fica sempre patinando aqui de lado, parece um caranguejo, não sai do lugar. Então, para quem está comprando, é excelente, porque está sempre comprando cotas num precinho bacana, né? Enquanto tem outros fundos aí também bem bacana, pagando um bom dividendo também, porém que a cota esticou demais. Alguns acabaram ficando até caros, né? Mas no caso do Galg 11, ele acaba não saindo muito desse preço de cota de 9, 9 e pouco, 9,10 por aí. Gari 11, como eu falei com vocês, é um fundo híbrido, um fundo de tijolo, né? Hoje, com pouco mais de 200 mil cotistas, tem um patrimônio de 1,18 bilhão. O valor patrimonial da cota dele é de R$ 9,36. O último rendimento que ele entregou está aqui 9 centavos, mas se eu me engano foi 0,89, né? Porque aqui o site acaba arredondando o dividendo do fundo, como a gente vê, 0,87, 0,087. Então ele pagou pouco menos de 9 centavos, mas aqui o site acaba arredondando esse dividendo. E como a gente pode ver, o bicho é um reloginho, olha só, veio muito tempo aqui pagando 888888888, agora acabou subindo aqui um pouquinho o dividendo e vem na mesma sequência. O fundo vem entregando um resultado bem consistente, então para quem investe em fundo imobiliário e quer essa renda todo mês de forma recorrente, é bem interessante receber dividendo assim bem padrão, bem niveladinho, sempre ali um dividendo, mas sempre pensando num fundo que vai crescer o seu dividendo, né? Como é o caso do Gari 11 agora, que aumentou um pouquinho o dividendo nesse ano. Na comparação de 2 anos para cá, a gente vê que o Gari 11 perde do CDI um pouquinho, principalmente por causa da cotação, né? Que andou um pouquinho para trás.
E aqui a gente tem algumas informações dos imóveis do fundo, a localização e tal, mas vamos ver essas informações aqui mais detalhadas aqui no relatório do fundo imobiliário Guardian Real Estate, né? Aqui já dentro do relatório, que é o relatório referente a junho de 2024, é o último relatório que tem, o que a gente pode pegar aqui de informação interessante já para começar, já logo de início, né? Vamos lá, a gente vê aqui ó, que o fundo hoje ó, tem um patrimônio líquido de 1,19 bilhões, foi o que ele fechou no mês de junho, né? Pagou aí seu 0,87 por cota. Tem hoje 25 ativos, bem interessante, aumentou pra caramba. A ABL do fundo de 279 mil metros quadrados. O yield dele bem interessante, acima de 11,5%. E aqui outros números que nós já vimos lá no site do Investidor 10, né? PVP 0,96, número de investidores mais de 200 mil, vacância zerada, o fundo não tem vacância financeira nenhuma e também não tem vacância física. Outras informações interessantes do fundo, a gente vê que o fundo teve seu início aqui em 2020, completando aí 4 aninhos nesse ano, bem interessante. Taxa de administração desse fundo é de 0,94 a 1% ao ano. A gente tem que ver aqui, ó, nesse 3 aqui está escrito pra gente, ó, em regra de cascata, conforme previsto em regulamento. Então tem que ler o regulamento para saber o que acontece aqui nessa taxa, e tem uma taxa de performance de 20% do que exceder o benchmark. E o benchmark desse fundo é IPCA mais 6% ao ano. Então, se ele conseguir render IPCA mais 6% ao ano, a gestão acaba recebendo a sua taxa de performance. Outras informações bacanas que a gente já vê aqui, ó, o fundo hoje conta com, saiu de 5 imóveis para 25. Interessante demais, saiu também de 3 inquilinos, aumentando na diversificação de inquilinos para 6. O prazo médio do aluguel que saiu de 9 anos para 15,1 anos, prazo de aluguel restante, né, prazo em anos, que ainda resta de aluguel. A tipicidade dos aluguéis é 100% contrato atípico, né? Como a gente pode ver, o contrato atípico dá uma previsibilidade de renda para a gente, assim, bem bacana. Como a gente pode ver ali também no gráfico de dividendos que eu mostrei para você, né? O dividendo dele é bem previsível, bem retinho. A alavancagem do fundo caiu de 42%. Eles falavam que era 38% no relatório, não esqueço disso. Era menos de 40%, né, que eles falavam. Aí agora assumiram que era 42% para 23%, caiu bastante a alavancagem do fundo, ficou bem mais interessante. Número de cotistas, ó, chegando a 280 mil, liquidez bem bacana e o yield bem interessante de 11,5% ao ano. E vindo aqui para a parte do portfólio, já falei, né, 25 ativos, tipologia dos ativos, logístico e renda urbana, tá? Contratos 100% atípicos com multa integral. Prazo remanescente do aluguel um pouco mais de 15 anos, 6 inquilinos, locação por estado, 10 estados do Brasil, que é bem interessante essa diversificação, bem bacana. A gente vê que 51% dos imóveis do fundo hoje são do tipo de renda urbana e 49% imóvel de logística. E aqui a porcentagem de ativos em cada estado que o fundo tem hoje. E aqui também a distribuição por inquilino, quanto é que cada inquilino representa em porcentagem aqui na carteira do fundo. E mais para baixo aqui temos o nome de cada um dos ativos, né? Nome da loja, tipo do imóvel, nome também aqui, ó, por inquilino. Aqui também o Grupo Pão de Açúcar, Grupo Mateus, tem várias informações aqui bem interessantes, né? E mais para baixo aqui algumas informações dos imóveis com os seus inquilinos. Cara, o relatório do fundo ficou bem bacana, melhorou bastante. Ficou bem interessante mesmo o relatório do Gari 11. Então, sem delongas, sem enrolação, já deixa eu entrar aqui numa planilha que eu preparei pra gente ver quanto é que vai render essas 1000 cotinhas do Gari 11 nesse momento, né? Então, vou colocar aqui o nome do ativo, quanto esse ativo pagou no mês, ou vem pagando no caso do Gari 11, né? Aqui já vai aparecer para mim automaticamente o valor da cota e a quantidade de cotas que eu quero saber, que são 1000 cotas do Gari 11. Quanto é que essas 1000 cotas vão nos render já no próximo mês, se eu comprasse elas hoje nesse preço, considerando que ele iria continuar pagando o mesmo dividendo que ele vem pagando. Então, nome do ativo, fundo imobiliário Gari 11, que pagou 0,087 centavos por cota, nesse momento está sendo cotado a R$ 9,10. E se eu tivesse exatamente 1000 cotas do Gari 11 hoje, quanto de dividendo eu receberia e quanto é que eu teria investido nesse fundo? Então vamos lá, em 3, 2, 1, apertando o Enter e dá para mim as informações seguintes. Eu receberia R$ 87,00 em dividendos do Gari 11, considerando que ele pagou 0,087 centavos no mês. 1000 cotinhas eu receberia R$ 87,00 e teria investido um valor de R$ 9.100 para comprar essas 1000 cotinhas, o que é bem bacana, né? Bem interessante. Com esses R$ 87,00, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dividir aqui esses R$ 87,00 por 9,10 para ver quanto é
que a gente poderia comprar de cota somente reinvestindo esse dividendo. Então 87 dividido por 9,09, né, 9,10 no caso, né, eu compraria um total de 9 cotas e meia ou 9 cotas, né, porque não existe meia cota. Então poderia comprar todo mês mais 9 cotas do Gari 11 somente fazendo o reinvestimento desse dividendo. Bem bacana, é um fundo imobiliário que eu quero colocar na minha carteira, vou colocar já o quanto antes, o mais rápido que eu conseguir colocar esse fundo na carteira. Vou trazer o vídeo para vocês, então acompanhe aí para vocês verem uma evolução aí na minha carteira, que eu tô vendo muita gente está criticando, mas eu tenho um plano que eu pretendo seguir, cara. Tem uma planilha aqui de controle que eu tenho a quantidade de cota, a quantidade de valor investido em cada fundo que eu quero na minha carteira. E como eu já comecei com os fundos de papel, estou mantendo eles até bater as metas de cada um e já estou batendo, estou quase fechando, só falta o POR 11 para eu fechar e já vou entrar colocando o Gari 11 na minha carteira também para buscar uma meta nele e depois vou acrescentar mais 2 de tijolo, um de logística e um de shopping. Aí eu vou praticamente fechar minha carteira, depois é só acrescentar mais algumas oportunidades aí que aparecer, porque esses que eu colocar aqui vão ser os definitivos, os 9 fundos definitivos que eu vou querer na minha carteira. Depois eu posso acrescentar mais alguns como oportunidade. Então é isso, 1.000 cotinhas, R$ 9.090, tá vendo aí que arredondou, né? E o valor do dividendo recebido ainda, R$ 87. Bem bacana, né, cara? E aí você pode estar pensando, pô, Barreto, mas eu não vou ter R$ 9.000 para poder comprar 1.000 cotas desse fundo agora. Como é que eu vou fazer para receber isso daí, para chegar nesse valor de dividendo, para chegar nessas 1.000 cotas? Cara, isso aqui, olha só o preço dessa cota, R$ 9. Então você não precisa comprar 1.000 cotas. Você pode começar com R$ 9, pode começar com R$ 50, com R$ 100, com R$ 1.000. Quanto você tiver para começar, você pode começar. Então você não precisa necessariamente já começar comprando 1.000 cotas. É uma construção. Você vai comprando, recebendo dividendo e reinvestindo, comprando cada vez mais e todo mês você vai aumentando a sua renda passiva, vai aumentando o seu número de cotas, vai aumentando o seu patrimônio investido. Então é sempre uma construção. A gente não precisa já começar já do topo. Principalmente porque a gente não vai ter dinheiro para começar do topo, né, do final da meta. É uma meta que a gente tem que alcançar aos poucos, subindo de degrau em degrau. Então, a mensagem é essa. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, é nóis. Fui.